Bom dia, irmãos, a paz do Senhor, mais um dia se inicia, vamos começar a nossa live com a leitura de Provérbios capítulo 23 e Mateus capítulo 23. Vamos orar para dar início à live. Senhor Deus, Pai querido, Pai de amor, entro em sua presença para te dar glórias, Senhor, para te dar glórias por mais um dia na tua presença. Pai amado, nos orienta, nos dá sabedoria, entendimento da sua palavra. Senhor Deus, coloca o teu Santo Espírito à frente dessa live. Que tudo que for dito seja dado pelo Senhor. Tudo que for dito por mim venha do Senhor. Coloca o teu Santo Espírito para nos dar sabedoria, entendimento e discernimento para entender a tua palavra. É isso que nós pedimos, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Vamos começar a live. A leitura de Provérbios, capítulo 23. Quando te assentares para comer com um governante, considera diligentemente o que é posto diante de ti, e põe uma faca à tua garganta se fores um homem de grande apetite. Não sejas desejosos de suas iguarias, porque são alimento enganoso. Não trabalhes para ser rico. Pare da tua própria sabedoria. Porás tu teus olhos sobre aquilo que não é, porque certamente as riquezas fazem asas para ti. Elas voam como uma águia em direção ao céu. Não comas o pão daquele que tem um olho mau, nem cobices as suas saborosas carnes. Porque como ele pensa em seu coração, assim ele é. Come e bebe e te diz ele, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comestes e perderá as tuas doces palavras. Não fales aos ouvidos de um tolo, porque ele desprezará a sabedoria de tuas palavras. Não removas os limites antigos e não entres nos campos dos órfãos, porque o seu Redentor é poderoso. Ele pleiteará pela causa deles contigo. Aplica ao teu coração a instrução e os teus ouvidos as palavras de conhecimento. Não retenhas a correção da criança, pois se tu bateres nele com uma vara, ele não morrerá. Tu o baterás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Meu filho, se o teu coração for sábio, meu coração regozijará o meu próprio. Sim, meus rins se regozijarão quando teus lábios falarem coisas retas. Não deixes teu coração invejar os pecadores, mas estejas no temor do Senhor o dia todo, porque certamente há um fim e a tua expectativa não será cortada. Ouve tu, meu filho, e sê sábio, e guia o teu coração no caminho. Não estejas entre os bebedores de vinho, entre turbulentos comedores de carne, porque o bêbado e o comilão virão à pobreza, e a sonolência vestirá um homem com trapos. Ouve ao teu pai que te gerou, e não despreze tua mãe quando ela estiver velha. Compra a verdade e não a vendas, e também a sabedoria, a instrução e o entendimento. O pai do justo se regozijará grandemente, e aquele que gera um filho sábio terá alegria nele. Teu pai e tua mãe ficarão felizes, e aquela que te gerou se regozijará. Meu filho,
Dai-me teu coração e deixa teus olhos observarem os meus caminhos, porque cova profunda é a prostituta e poço estreito a mulher estranha, pois ela, como uma presa, fica à espreita e aumenta os transgressores entre os homens. De quem são os ais? De quem as tristezas? De quem as contendas? De quem as queixas? De quem as feridas sem motivos? De quem os olhos vermelhos? Daqueles que ficam muito tempo com o vinho, aqueles que vão buscar o vinho misturado. Não olhes para o vinho quando ele estiver vermelho, quando der sua cor na taça, quando ele se mover suavemente. No final ele pica como uma serpente e ferroa como uma víbora. Teus olhos contemplarão a mulher estranha e teu coração proferirá coisas perversas. Sim, tu serás como aquele que se deita no meio do mar, ou como aquele que permanece sobre o topo de um mastro, e dirás: eles me feriram e eu não estava enfermo. Eles me bateram e eu não senti. Quando despertarei, tornarei a buscá-lo outra vez. É forte, né? Esse provérbio ele nos ensina, esse capítulo de provérbio, ele nos adverte aos discípulos a cumprirem os ensinamentos dos fariseus, mas aconselha a não viverem da mesma maneira que eles, pois eles não seguem a palavra da forma com que ensinam. Então a gente tem que ter cuidado com a bebida, a gente tem que ter cuidado com com os invejosos que estão perto da gente, né? Falam palavras agradáveis, mas no fundo tem inveja. Então a gente tem cuidado, está aqui diz no versículo 24, não faça amizades com um homem raivoso. Desculpa, gente. Está aqui no capítulo 21. Porque o bêbado e o comilão virão à pobreza, e a sonolência vestirá um homem com trapos. Então a gente tem que ter cuidado ao ter amizades que nos levam à bebida e cuidado com as pessoas que estão à nossa volta, né? Por isso que é bom a gente estar sempre em comunhão com pessoas que nos edificam. Esse é o ensinamento do Senhor, que a gente tem que ter cuidado com a comilança, com a bebida, a gente tem que estar sempre vigilante. Vamos agora para o capítulo de Mateus 23. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Tudo, pois, o que vos disserem, isso observai e fazei. Porém não façais segundo as tuas obras, porque eles dizem e não fazem. Porque eles atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens, mas eles nem com o seu dedo querem movê-los. Mas todas as suas obras eles fazem para serem vistos pelos homens. Eles fazem os seus filactérios mais largos e aumentam a orla das suas vestes. E amam os lugares mais altos das festas e os principais assentos das sinagogas. E as saudações nos mercados, e serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Mas vós não sereis chamados de Rabi, porque um só é o vosso Mestre, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E nenhum homem na terra
chameis de vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está no céu. Nem vós chameis de mestres, porque um só é o vosso Mestre, o Cristo. Mas o que for maior dentre vós será o vosso servo. E aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino do céu aos homens, pois nem vos entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e sob pretexto fazeis longas orações, por isso recebereis a maior condenação. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Prosélito é tentar converter. Então eles tentavam converter, depois largavam, né? Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo outro, pelo ouro do templo, esse é um devedor. Tolos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre ele, esse é um devedor. Tolos e cegos, porque qual é maior a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por todas as coisas sobre ele. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado sobre ele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque pagam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido as questões importantes da lei, juízo, misericórdia e fé. Essas coisas deveis ter feito, e não deixar as outras por fazer. Guias cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o lado de fora do corpo, do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de exortação e transgressões. Tu, fariseu cego, limpa primeiro o que está dentro do copo e do prato, para que também o lado de fora seja limpo. Também, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de homens mortos e de toda impureza. Assim também, vós exteriormente pareceis junto aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os túmulos dos profetas e enfeitam os sepulcros dos justos. E dizei, se existíssemos nos dias de nossos pais, não teríamos sido como eles, cúmplice no sangue dos profetas. Assim testificais contra vós mesmos, pois sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, então, a medida de vossos pais. Serpentes, geração de víboras, como podeis escapar da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, homens sábios e escribas. A algum deles matarei e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós possa vir todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel
até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o templo e o altar. Na verdade, eu vos digo que todas estas coisas sobrevirão sobre esta geração. Ó Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa é deixada desolada, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito seja o que vem em nome do Senhor. Aleluia. Amém. Neste capítulo 23 de Mateus, Jesus adverte os seus discípulos a cumprirem os ensinamentos dos fariseus, mas os aconselha a não viverem da mesma maneira que eles, pois eles não seguem a palavra da forma com que ensinam. Os fariseus e os mestres da lei, eles foram famintos por poder, autoridade, notoriedade terrenas, e o Senhor Jesus é contrário a tudo isso. Então, nos ensina. Existe ainda, né, no nosso meio, nos dias de hoje, pessoas que querem a glória para si próprio. E a glória do Senhor, nada é para a gente. A gente vê muita gente querendo estar num lugar mais alto, às vezes nem tem chamado, mas quer estar ali. Então a gente tem que tomar cuidado, é o que o Senhor nos ensina, com esse capítulo. A gente pode até andar com os fariseus, com os escribas, mas não agir da mesma forma que eles. A gente tem que estar em vigilância constante. Em vigilância constante, porque existe sim ainda fariseus que querem poder, querem aparecer, né? Enquanto Jesus se reunia para curar, para levar o evangelho, para libertar, eles não deixavam, eles batiam Jesus, eles expulsavam Jesus das praças, por isso, porque eles queriam, eles ser os maiorais, né? Eles achavam que eles é que podiam. Então é isso, nos dias de hoje ainda acontece isso também. A gente tem que ter cuidado onde a gente frequenta, a igreja, a congregação, e eu pelo menos faço isso, né? Eu ouço a palavra, e eu chego em casa, eu vou meditar naquilo que foi dito no culto, para confirmar realmente se o profeta está indo de acordo com o que está escrito na Bíblia. E é isso que a gente tem que fazer, vigiar, sempre. Vamos orar então para terminar o estudo, para terminar a leitura de Mateus e de Provérbios. Pai querido, Pai de amor, gratidão. Gratidão por essa leitura, gratidão pelo entendimento, Senhor. Que possamos ser como Jesus, que possamos ser tementes, Senhor, a tudo que provém de Ti. Que a gente entenda que não é importante ter, o importante é ser. Que as coisas materiais, elas passam, mas as coisas do alto não. Nos ajuda, Senhor, a ter esse entendimento, a ter esse entendimento. Que a gente possa sempre seguir o Teu exemplo. Nos abençoa, Senhor, por mais esse dia. Nos abençoa por essa palavra, por essa leitura. Faça, Senhor, com que nós fiquemos mais sensíveis
ao que o Senhor tem para falar conosco. Agora eu te peço, abençoa os irmãos que aqui estão online e abençoa aqueles que irão assistir a live. Obrigada, Paizinho. Obrigada, coloque o teu Santo Espírito ao redor de cada um. Os direcione, Senhor. Nos dê sabedoria. É o que eu te peço, Paizinho. Nos abençoe. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Deus abençoe vocês. E amanhã eu estou aqui no mesmo horário para fazer a leitura de Provérbios e Mateus capítulo 24. Agradeço a presença de quem está online. Obrigada. Tem um parente meu, Anzete. Obrigada por estar online. Dantas também, obrigada. Deus abençoe vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã. Se assim Ele permitir, eu estarei aqui. Um abraço.